Uma das coisas que mais me fascina no cinema do Paul Thomas Anderson é como ele consegue atravessar o caos, mas não sem mirar em detalhes que dão corpo à história e sempre com movimento certeiro. E é exatamente essa mira certeira que envolve uma agilidade, mas também um cuidado, que a gente vê em Uma Batalha Após a Outra, novo filme do Paul Thomas Anderson que estreia nos cinemas nesta quinta-feira. Até assistindo recentemente Bug Nights, que é um filme que faltava da filmografia do Paul Thomas Anderson para que eu conhecesse, eu fiquei pensando justamente nisso, como ele consegue trabalhar com tanto movimento, tantas coisas acontecendo em cena e personagens diferentes, fazendo com que a câmera deslize para que a gente possa percorrer esse lugar, mas que quando é preciso parar em focar em um ponto específico, ele vai saber fazer essa transição muito bem. Uma Batalha Após a Outra é escrito e dirigido pelo Paul Thomas Anderson e levemente inspirado no livro Vineland, do Thomas Pynchon, e que é uma ficção que se passa em 1984, misturando flashbacks dos anos 60 com uma crítica política voltada ao período Reagan. E eu adorei Uma Batalha Após a Outra, é um filme que eu tinha muita expectativa, até por gostar bastante do Paul Thomas Anderson, e é um filme também que já tinha uma repercussão inicial muito positiva, o que aumenta ainda mais a curiosidade, a expectativa. E que é isso, é uma ação caótica que vai articular questões políticas com uma questão familiar que está envolvida e sempre costurando isso com uma agilidade e perspicácia, de maneira que a gente está sempre envolvido com aquilo que está acontecendo em cena. E antes de seguir com a crítica, vamos dar uma olhadinha no contexto do filme. Em Uma Batalha Após a Outra, nós acompanhamos Bob, que é um ex-revolucionário que precisa lidar com questões abertas do seu passado, quando ele e sua filha adolescente Willa se tornam alvo de perseguição que coloca em risco a vida dos dois. Esse é um filme que tem grandes escalas de ação e, consequentemente, muitos personagens em cena. Mas eu vou destacar aqui 4 deles que, na minha opinião, são essenciais para que a narrativa se desenvolva, porque eles vão dar suporte a diferentes acontecimentos em diferentes momentos. Eu começo pelo personagem do Leonardo DiCaprio, que é o Bob, que é esse ex-revolucionário, e eu penso que o Bob está articulado tanto a uma parte da ação, essa ação que vai estar num primeiro momento de uma maneira mais ativa para ele, e depois de uma maneira que é até mais passiva, em que ele vai ter que lidar com a possibilidade da perda da filha, em que ele precisa se mover novamente, já que ele está no momento da vida em que ele está desanimado, em que ele já não acredita muito nas coisas, e ele vai ter que acreditar novamente. Ou seja, o Bob é um personagem que conecta a ação com uma camada mais sensível da trama. E aí nós temos o personagem do Champagne, que é o Coronel Steven. Inclusive, a atuação do Champagne ela tem um destaque. Eu acho que o casting do filme, de uma maneira geral, é um casting muito bem feito, em que todo mundo está muito bem nos personagens, mas o personagem do Champagne ele tem um destaque, até porque ele vai representar essa figura de autoritarismo e também de cinismo que se vincula até ao Bob e à parceira do Bob, que é a Perfídia. A Perfídia é interpretada pela Teyana Taylor e é o interesse amoroso do Bob e também a mãe da Willa. E é uma figura bastante importante, principalmente no primeiro momento do filme, em que ela vai representar esse ápice da revolução, essa figura mais assertiva e que também vai colocar a revolução sempre em primeiro plano, até mesmo quando ela precisa lidar com a questão da maternidade, do nascimento da filha, esse lugar que ela tem dentro da revolução vai estar sempre em primeiro plano. E por fim, nós temos a Willa, que é a personagem interpretada pela Chase Infinite, que é uma atriz que eu conheci em uma série da Apple TV, que se chama Acima de Qualquer Suspeita. E ela já tinha me chamado a atenção ali, e aqui no longa mais ainda. É uma personagem que ela representa um lado de uma certa inocência, até pela maneira como Bob lida com o passado dos dois, tentando sempre protegê-la dele, e também uma ruptura dessa inocência quando isso vai se revelando diante dos olhos dela. Então esses são 4 personagens que eu destaco que são fios bastante importantes que vão costurar 2 momentos diferentes do longa, já que a narrativa se divide em um primeiro momento mais voltada ao caos
e que vai trazer questões relacionadas à própria liberdade e à revolução, envolvendo grupos de imigrantes e até a presença do grupo French 45, que é integrado pela Perfídia e pelo Bob. E esse também é o momento que traz o nascimento da Willa e algumas complicações que vão aparecer na relação da Perfídia e do Bob, e até algumas escolhas que a própria Perfídia vai fazer e que vão reverberar no futuro de pai e filha. E aí passam-se 16 anos e nós temos um segundo momento do filme que eu chamo de um momento de caos, mas também de afeto, em que a Willa já está bem maior, já é uma adolescente, e o Bob vai tentar lidar com a filha, tentando sempre protegê-la de um passado e também do que esse passado pode representar para os dois, e que isso acaba se convertendo em uma ameaça real e também no medo que o Bob tem de perder a filha. E é isso, é um filme que ele nunca sai do caos e da urgência, mas que ele está sempre atento aos detalhes, esses detalhes que estão até relacionados a uma camada afetiva que envolve pai e filha, e que é muito cuidadoso a maneira como Paul Thomas Anderson vai inserir isso na narrativa. E quando eu disse no início do vídeo sobre esse movimento certeiro do Paul Thomas Anderson, essa mira certeira, é justamente nesse sentido, porque ele sabe muito bem como construir o caos, mas ele sabe também como transitar nele e às vezes fazer uma pausa ali entre uma coisa e outra, às vezes trazendo um momento mais emocional ou até um momento de humor, que também está muito presente nesse longa. Inclusive tem uma sequência entre o personagem do Leonardo DiCaprio e do Benício Del Toro que é maravilhosa e que envolve uma conversa no telefone e beber cerveja enquanto tem toda uma situação complicada acontecendo lá fora. Então é isso que o Paul Thomas Anderson consegue fazer. Quando eu disse de pausa, a pausa é justamente isso, assim, a ação continua, mas ela continua de um jeito diferente. E ele consegue fazer essas transições muito bem. E aqui eu faço um destaque para a trilha sonora do John Greenwood, que intensifica esses contrastes do humor ao desespero, dando corpo sonoro a esses detalhes que o Paul Thomas Anderson coloca em cena. Além disso, é um filme que tem uma das sequências de perseguição mais vertiginosas e bonitas do cinema, que dá até frio na barriga, onde a estrada com seus desníveis cria a sensação de não saber o que vem adiante, funcionando como uma forma de frear, mesmo que momentaneamente, o desassossego e a violência. Bom, gente, isso era o que eu tinha para dizer da minha experiência com Uma Batalha Após a Outra, que é um filme que eu adorei, foi uma experiência maravilhosa, e que é isso, acho que é um filme que ele vai entrar muito forte para a temporada de premiações, até pela qualidade do trabalho do Paul Thomas Anderson, e é um filme que eu recomendo que, se vocês puderem, assistam no cinema, porque vale muito a pena a experiência em uma tela grande, até pela maneira como se constrói a ação e também pelo design de som, que faz muita diferença ali. E muito obrigada a quem chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.